Estamos começando mais um episódio do Utopia Podcast. Aqui quem fala é o Caio Paiva e nesse episódio de hoje nós teremos, nessa segunda semana do Utopia Podcast, o comentário de uma notícia da semana. A notícia da semana nem sempre ela será daquela exata semana propriamente dita. Neste caso, por exemplo, eu gravo esse episódio para vocês numa quinta, no dia 15 de dezembro de 2022, e a notícia que eu comentarei com vocês foi publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 8 de dezembro de 2022. Talvez em algumas semanas não será uma notícia, portanto, daquela exata semana, mas sempre será uma notícia muito recente. Você que me acompanha aqui pelo YouTube e não apenas pelos tocadores de podcast, ouvindo apenas o áudio, já está projetado aí na tela para vocês um print de uma reportagem da Folha de São Paulo do dia 8 de dezembro de 2022. Se está um pouco difícil de ler aí na tela, basta dar um print e depois ler com mais qualidade no seu computador ou no seu celular. Eu vou ler aqui pelo meu celular. É uma reportagem curta e por isso eu peço a compreensão, a paciência de vocês para que façamos aqui conjuntamente uma leitura na íntegra. A manchete é a seguinte: Brasil teve recorde de feminicídios no primeiro semestre de 2022, contabiliza levantamento. Vamos agora para o texto da notícia. O Brasil registrou 699 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano, ano de 2022. Com média de 4 mulheres mortas por dia, o país chega a um recorde desde 2019, quando houve 631 casos entre janeiro e junho daquele ano. É o que mostram dados publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nessa quinta, dia 7 de dezembro. As informações foram coletadas junto às pastas estaduais de segurança pública e consideram apenas os crimes que chegaram a ser registrados. O feminicídio, assassinato motivado pelo fato de a vítima ser mulher, teve uma alta generalizada no país, com aumento de 10,8% em relação a 2019, ano inicial do levantamento. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 3,2% dos casos. Entre as regiões do país, o norte liderou o aumento, com 75% a mais do que o mesmo período de 2019. Oeste, Sudeste e Nordeste registraram crescimento de 29,9%, 8,6% e 1%, respectivamente. Apenas na região Sul, os casos caíram, com queda de 1,7% de casos. Seguindo na leitura da matéria. Os crimes de estupro contra meninas e mulheres registraram alta de 12,5% no primeiro semestre deste ano, em relação ao ano de 2021. Foram 29.285 casos, ou um caso de estupro a cada 9 minutos. Deste total, 74,7% foram registrados como estupro de vulnerável, em que as vítimas são incapazes de consentir com o ato sexual. Aqui abro um brevíssimo parênteses. O caso mais tradicional de estupro de vulnerável, previsto lá no artigo 217-A do Código Penal, é quando a vítima da violência sexual possui idade inferior a 14 anos. Seguindo, no primeiro semestre de 2019, foram registrados 29.814 casos de estupro no Brasil. No primeiro ano da pandemia, o número caiu para 25.169 casos e em 2021 subiu para 28.035. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o período de crise sanitária elevou a subnotificação para crimes como feminicídio e estupro. Isso ocorreu porque durante o período de isolamento mais restritivo, a falta de acesso a locais como escolas, além de delegacias e serviços de denúncia, dificultou a identificação e o registro dos casos. O aumento dos crimes de feminicídio e estupro ocorre no mesmo período de uma diminuição dos recursos investidos
pelo governo de Jair Bolsonaro em políticas de enfrentamento à violência contra mulheres. O dinheiro destinado ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos para a proteção das mulheres caiu de 100,7 milhões no ano de 2020, primeiro orçamento inteiramente elaborado pelo presidente Bolsonaro, para 30,6 milhões no ano passado, de 2021. Neste ano de 2022, sobraram apenas 9,1 milhão, de acordo com dados da pasta. Último parágrafo da reportagem. Para 2023, o governo enviou ao Congresso uma proposta de orçamento que prevê uma leve recuperação dos recursos, atingindo 17,2 milhões. Na comparação com 2020, no entanto, ainda há uma queda acentuada de 83% no orçamento destinado à promoção e execução de políticas públicas para a proteção dos direitos das mulheres. Pois bem, encerramos a leitura da matéria e o que nós já iniciamos aqui no Utopia Podcast, na primeira semana, dando continuidade agora nessa segunda semana, a minha ideia é sempre pegar uma notícia, comentá-la, fazer uma leitura muito objetiva para vocês. Quando for uma notícia muito extensa, trazer uma síntese, um resumo, e depois tratar de alguns pontos jurídicos envolvidos na notícia divulgada aqui no nosso podcast. Como estamos diante de uma notícia terrível de feminicídio, eu quero, a partir de agora, conversar com vocês um pouco sobre essa figura criminosa chamada de feminicídio. Quem acompanha aqui no YouTube, vamos então aqui para a tela. Para começar, o que é o feminicídio? Pessoal, o feminicídio, ele não é um crime autônomo. Não existe um artigo específico do Código Penal, assim como há um artigo específico para o homicídio. O feminicídio não é um crime autônomo, mas sim uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. Para você que não é do direito, os tipos penais, as figuras abstratas de condutas criminosas, elas costumam ser empregadas, descritas pelo legislador, como um tipo penal básico, mais simples, a exemplo do tipo penal veiculado no caput, na cabeça do artigo 121, que é matar alguém, homicídio. Não importa se está matando um homem, uma mulher, uma pessoa trans, matar alguém está lá veiculada a pena. Tanto no homicídio, como também em outros tipos penais do nosso Código Penal, da legislação penal expressa, o legislador coloca algumas circunstâncias que poderemos considerar como acidentais, acessórias. Elas não são essenciais para a configuração do crime. E justamente por serem acidentais, acessórias, quando elas ocorrem, pode acontecer tanto um aumento da pena, como também uma diminuição da pena. Nós temos, por exemplo, num dos parágrafos do artigo 155 do Código Penal, que tipifica a conduta do furto, subtrair coisa alheia móvel, nós temos lá num dos parágrafos a figura do furto privilegiado, que ocorrerá quando o agente for primário e furtar um bem de pequeno valor. Pequeno valor este que, para a jurisprudência, representa algo aquém do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Voltando para o feminicídio. O feminicídio é uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. Quando há uma circunstância qualificadora, o mínimo e o máximo da pena costumam ser elevados em relação ao tipo penal básico, justamente por se tratar de uma conduta mais grave do que a do tipo básico. Voltemos aqui para a tela para ilustrar para vocês esse ponto relativo à pena. A pena do homicídio simples, prevista no caput, na cabeça do artigo 121 do Código Penal, é de 6 a 20 anos. O homicídio simples não é um crime hediondo. Já a pena do feminicídio é de 12 a 30 anos, conforme está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso número 6 do Código Penal.
Um outro ponto que eu destaco nessa exposição introdutória, mais conceitual, é que feminicídio, ao contrário do que muitas pessoas imaginam ou supõem, feminicídio não significa apenas matar uma mulher. Matar uma mulher nem sempre será um crime de feminicídio. O feminicídio consiste, sim, em matar uma mulher, mas matar uma mulher por razões de sexo feminino. Ou seja, não é qualquer ato de tirar a vida de uma mulher, nas mais diversas circunstâncias que podemos imaginar, que configurará o feminicídio e, portanto, terá uma pena mais elevada. O feminicídio ocorrerá quando a mulher é morta, é assassinada pelo fato de ser mulher. Quando o agressor revela uma situação de desprezo pela condição do sexo feminino. O nosso próprio legislador, no parágrafo 2º, letra A do artigo 121 do Código Penal, já elucida quando que será considerado feminicídio. Será considerado feminicídio, ou seja, há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. E menosprezo, aqui o E, não numa circunstância cumulativa. É perfeitamente possível ocorrer feminicídio fora do ambiente doméstico e familiar. Ou o E, menosprezo e discriminação à condição de mulher. Vamos comentar rapidamente a primeira situação, que é a mais fácil de compreender. E é uma situação que, vejam só, não se busca investigar a intenção do agente. Quando o homem assassina uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar, será feminicídio. Não importa o contexto da discussão. Não importa sequer se no seu íntimo ele não está assassinando a mulher pela razão de sexo feminino, mas por outra discussão qualquer. Se a eliminação, se o assassinato, ou talvez também a tentativa de feminicídio, de assassinato de uma mulher, for praticada num contexto de violência doméstica e familiar, será feminicídio. Será feminicídio e a pena, conforme nós vimos, não é de 6 a 20, mas sim de 12 a 30, considerado ainda como qualquer homicídio qualificado, um crime hediondo, com repercussões muito severas na fase de execução da pena. Voltando aqui para o slide, vamos dar prosseguimento para comentar rapidamente a respeito da legítima defesa da honra. O que significa essa tal legítima defesa da honra? A legítima defesa da honra consiste numa tese absurda, numa tese absolutamente machista, patriarcal, que vigorou durante muitas décadas no Brasil, sustentada em plenários do júri com a mais absoluta tranquilidade. A legítima defesa da honra contribuiu diretamente para essa elevação do machismo à condição de uma tese não só invocada, mas também aceita no tribunal do júri. Resumidamente, a chamada legítima defesa da honra, traduzida em especial no plenário do tribunal do júri, consiste em afirmar para a coletividade. No tribunal do júri são os jurados, as pessoas da coletividade que julgam a pessoa do réu. Legítima defesa da honra consiste, portanto, simplesmente: o homem assassinou ou tentou assassinar a mulher porque ela, de alguma forma, agrediu a sua honra. Ela lhe traiu. Ela lhe colocou em uma situação constrangedora, que afetou a sua honra. E justamente para recuperar a sua honra, ele a assassina. Essa tese, que, repito, foi sustentada durante muitos e muitos anos, foi também durante muitos e muitos anos acolhida em diversos, centenas, talvez milhares de plenários do Tribunal do Júri. Mais recentemente, porém, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proibiu, simplesmente proibiu, a mera invocação dessa tese. A defesa técnica, seja a defensoria pública ou a advocacia, não pode, de forma alguma,
cogitar de expressa ou implicitamente, querer convencer os jurados a absolver o réu porque ele matou ou tentou matar a mulher para proteger a sua própria honra. Está proibido. Não pode falar mais isso em plenário do Tribunal do Júri. Não sei, para ser sincero, se é uma boa ideia proibir a tese. Proibir a tese mediante uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E se o mais adequado não seria a construção de uma consciência coletiva para simplesmente repudiar essa tese em plenário. Eu tenho um pouco de receio da proibição de fala no âmbito do Tribunal do Júri. Seja como for, podendo ou não ser criticada, é uma decisão do STF que se insere num caminho correto. Que se insere num caminho correto de expulsar do plenário do Tribunal do Júri essa tese absolutamente machista. Voltamos aqui para a tela somente para ilustrar. Essa decisão do STF foi em março de 2021, quando, por unanimidade, o STF proibiu, por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero, a tese da chamada legítima defesa da honra. Já que estamos falando de feminicídio e como o nosso podcast tem uma preocupação muito acentuada com o direito internacional dos direitos humanos, eu faço aqui uma rápida menção para vocês. Há um dos casos mais importantes da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso González e outras, contra o México, também conhecido como caso Campo Algodoeiro, como México. No ano de 2009, muito brevemente, não estamos aqui num episódio para comentar um caso da Corte Interamericana, é apenas uma rápida nota. A partir de um cenário de violência de gênero estrutural contra mulheres, a Corte Interamericana utilizou pela primeira vez a expressão feminicídio, justamente para designar o assassinato da mulher pelo fato de ela ser mulher. Este caso tratou de uma violência estrutural em Juárez, uma cidade do México, em que diversas mulheres foram violentadas sexualmente e abandonadas depois em um campo de algodão. Daí, inclusive, o nome do caso, Campo Algodoeiro contra o México. Se você me acompanha aqui também no YouTube, vendo o que nós estamos transmitindo na tela, eu coloquei uma imagem de uma região nessa cidade de Juárez, no México, quando o México, condenado pela Corte Interamericana, adotou uma reparação simbólica, que foi fincar diversas cruzes em uma região, salvo engano, justamente na região, no campo de algodão, onde as mulheres eram abandonadas, com alguns nomes das mulheres vitimadas. As medidas de reparação simbólicas têm justamente essa intenção: erguer um símbolo de memória à vida das vítimas, com a utopia mais concreta de que aquele fato não volte a se repetir. Se estamos falando de feminicídio, devemos falar também do caso Maria da Penha. Vejam só, e aqui ainda dialogando com o direito internacional dos direitos humanos. Um direito, um ramo do direito que não é um monopólio nosso do direito. O direito internacional dos direitos humanos pode ser estudado pelos profissionais das mais diversas áreas. Aliás, para ser membro da Comissão Interamericana, sequer se exige a formação jurídica. Pode ser um jornalista, um assistente social, um filósofo, um historiador, uma geógrafa, enfim. No ano de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, acredito que muitos de vocês sabem disso, responsabilizou o Brasil no conhecido caso Maria da Penha, por tolerar e não punir a violência sofrida pela vítima, Maria da Penha. Maria da Penha, que foi brutalmente agredida pelo seu então marido, ficou paraplégica, quase morreu. E o seu ex-marido, na ocasião, não foi devidamente responsabilizado do ponto de vista criminal no Brasil. Por isso, a Comissão Interamericana, no ano de 2001, responsabilizou o Brasil pela impunidade. E não apenas por isso, responsabilizou o Brasil por não contar na normativa interna com um quadro legal específico
para coibir a violência doméstica contra a mulher. E o Brasil cumpriu uma série de recomendações da Comissão Interamericana. Uma das recomendações foi justamente adotar esse marco normativo interno, que no Brasil foi cumprido no ano de 2006, a Lei 11.340, também conhecida como Lei Maria da Penha. Ainda sobre o Estado do Brasil, no sistema interamericano, no ano de 2021, a Corte Interamericana julgou o caso Márcia Barbosa de Souza e outros contra o Brasil. Essa expressão "e outros" geralmente designa familiares de uma vítima que faleceu, familiares que também são titulares de direitos humanos por tudo que sofreram com a morte de uma pessoa querida. No julgamento do caso Márcia Barbosa, a Corte Interamericana também condenou o Brasil, igualmente pela tolerância e impunidade do assassinato da vítima, um feminicídio, no qual estava supostamente envolvido um deputado estadual. O Brasil já foi, portanto, responsabilizado na comissão, no caso Maria da Penha, e responsabilizado também na Corte Interamericana, no caso Márcia Barbosa, pela tolerância e a impunidade de casos de feminicídio. Eu encerro, caminhando para encerrar o nosso podcast, eu trago essa fala do ainda, está quase acabando, presidente do país, Jair Bolsonaro, que em setembro de 2021, numa fala em um evento para mulheres conservadoras em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ele disse o seguinte, abro aspas, até para que você não confunda a minha fala com a dele. Abro aspas. Uma vez, na minha caminhada, andando pelo Brasil, abordei umas senhoras em cima de um local como esse e perguntei o seguinte, vamos supor que você está sozinha à noite, em uma estrada, e de repente fura o pneu do seu carro. Você vai ter que se virar, trocar o pneu sozinho. De repente você percebe que está chegando gente que pode lhe causar um problema. Você preferia sacar da bolsa uma pistola ou a Lei Maria da Penha? E aqui, para você que não acompanha no YouTube, eu ilustrei o slide com o ainda atual presidente do país, fazendo uma das coisas que ele mais fez durante o seu mandato. Uma das únicas coisas que ele fez, que foi fazer arminha com a sua mão. Um rápido comentário dessa fala abjeta, dessa fala absurda. O feminicídio não vai acabar nem tampouco diminuir no país se as mulheres alcançarem mais porte de armas. Não é armando a população feminina que os homens machistas deixarão de agredi-las. Não é porque a mulher tem uma arma em sua casa que ela está mais a salvo de ser agredida, violentada, assassinada pelo seu marido. O que salva, sim, mulheres do feminicídio é uma cultura de paz, é uma cultura de igualdade de gênero. Um homem não deixa de agredir uma mulher supondo ou tendo a certeza de que ela tem uma arma no seu carro ou na sua casa. Um homem pode deixar de agredir, violentar, assassinar uma mulher quando ele tem a compreensão de que ela não é um objeto, de que ela não é inferior a ele, que entre ele e ela há uma igualdade de direitos, há uma igualdade de gênero. É quando ele não olha para ela com um olhar de violência, mas com um olhar de respeito. E o olhar de violência foi o que esse presidente inspirou, não apenas em relação às mulheres, mas em relação a diversos grupos vulnerabilizados no nosso país. Ainda bem que já está indo embora. Já chegou a hora e ele está indo embora. Para encerrarmos, eu deixo uma recomendação para vocês de um outro podcast, um dos podcasts melhor produzidos que eu já ouvi. Podcast da Rádio Novelo chamado Praia dos Ossos, publicado no ano de 2020. Neste podcast é tratado com detalhes, com entrevistas riquíssimas, o assassinato da Ângela Diniz pelo seu então companheiro Doco Street. É um podcast imprescindível. Se você ainda não ouviu, você tem que ouvir. Você vai me agradecer por essa dica se você ainda não ouviu. Encerramos por aqui. Se você está gostando, se está aqui no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal para ser notificado sempre que for publicado um novo vídeo de um novo episódio do nosso podcast.
Se está ouvindo pelo Spotify, outros tocadores de podcast, compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Vamos juntos alimentar essa utopia de mais educação em direitos humanos. Um abraço e até o nosso próximo episódio.